Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula sobre mutações, tá? Essa aula é referente ao livro 2 de Biologia A, aula 19 e 20, ainda sobre síntese de proteínas, mas hoje a gente vai conhecer aspectos específicos de erros durante esse processo de síntese, tá? Então são erros permanentes no nosso DNA, que são conhecidos como mutações, tá? Então essas mutações, elas são passíveis de ocorrer em qualquer célula do nosso organismo. Sejam células somáticas, né, que são essas células que formam os nossos tecidos e os nossos órgãos, ou nas células sexuais, que são as células que dão origem, né, que sofrem meiose e dão origem aos nossos gametas, tá? Então, quando ocorrem esses erros permanentes no DNA, por que é um erro permanente no DNA, professor? Porque durante o processo de ação gênica, né, os processos de ação gênica, né, de replicação, que é a duplicação da molécula de DNA, de transcrição do RNA e da própria síntese de proteínas, podem ocorrer pequenos erros que a própria macromolécula, né, que o próprio DNA ou o RNA conseguem reparar. Mas quando esses erros eles são em um nível maior, em que o DNA não dá conta de realizar esse reparo, aí esse erro ele permanece na molécula até o final do processo e configura uma mutação, certo? Essas mutações, elas podem gerar, né, características e síndromes e patologias no sistema, né, na nossa morfologia e fisiologia. Contudo, as mutações elas são um aspecto evolutivo muito importante. Como assim? Porque elas garantem, elas ajudam no processo de evolução das espécies. Por exemplo, ocorre um certo processo mutacional em uma célula, né, ou em uma espécie, e essa característica ela acaba dando condições favoráveis a essa espécie para ela permanecer no ambiente, né? Ou seja, elas ajudam no processo de seleção natural. Vamos relembrar lá os conceitos da teoria sintética da evolução, né, que propõe que as recombinações genéticas, as mutações, as segregações independentes contribuem para o processo de evolução. Então, essa característica que é favorável, ela vai sendo passada de geração a geração e vai sendo mantida nessas gerações futuras. Isso dá origem dentro de um longo período de tempo aos processos evolutivos, tá? Então, garante essa evolução. Essas mutações, elas são frequentemente expressas como proteínas anormais, tá? Porém, nem todas elas são facilmente observáveis. Tem que a gente chama de mutações silenciosas, tem as mutações deletérias, né, que são as que realmente causam as síndromes e as doenças, e as silenciosas são essas que são pouco observáveis. Podem ser espontâneas devido a essa instabilidade do DNA durante o processo lá de ação gênica, e aí ocorre uma base nitrogenada ou outra, não se encaixa na sua base complementar, e aí isso pode ser reparado espontaneamente também pelo DNA, ou podem ser induzidas por agentes externos. Quais são esses agentes externos? São agentes físicos e químicos, radiação, compostos químicos, certo? Que também podem induzir a esses erros genéticos. E como que nós identificamos essas mutações? Através de um processo simples, né, mas que só pode ser desenvolvido, só pode ser reconhecido e feita essa análise após o descobrimento dessa molécula de DNA em 1953. Então, como que a gente consegue identificar essas alterações nesse DNA, né? Um dos métodos utilizados é a cariotipagem, né? A cariotipagem, na realidade, é uma análise da quantidade e da estrutura dos nossos
dos nossos cromossomos. Então tem como nós identificarmos, por exemplo, mutações numéricas, né? O aumento do número de cromossomos, a diminuição desse número de cromossomos, tá? Então o cariótipo, no caso, é o nosso conjunto de cromossomos, né? Que estão presentes tanto nas células somáticas, que são as nossas células diploides, né? Todas as células diploides são aquelas que apresentam os cromossomos para cada lote cromossomo, um parzinho de cromossomos, tá? E então vai corresponder, esse lote cromossomo vai corresponder ao nosso cariótipo. Essa cariotipagem, ela vai ter várias aplicações, como por exemplo, determinação de possíveis rearranjos ou alterações dos cromossomos, né? Tanto, como eu falei, tanto em número cromossômico quanto em estrutura desses cromossomos, se esses cromossomos eles estão normais, se perderam alguma porção deles, enfim. E as síndromes, por exemplo, nos seres humanos podem ser identificadas, algumas das síndromes podem ser identificadas através dessa análise desse cariótipo, porque a gente consegue identificar essas alterações cromossômicas. Aqui a gente tem um exemplo de um cariótipo humano, tá? Os seres humanos têm em suas células, né, somáticas 46 cromossomos. Então nós temos lotes ou pares, né, de 23 cromossomos. Aqui nesse cariótipo nós observamos que cada um desses parzinhos recebe um número, tá? Então nós temos uma numeração de 1 a 22. Esses cromossomos, esses pares de cromossomos de 1 a 22 fazem parte, são chamados de cromossomos autossômicos ou somáticos, e nós temos um par de cromossomos, que é o 23º, para completar os 46 cromossomos, que é o nosso par de cromossomos sexuais, né? Então, num cariótipo, por exemplo, para vocês entenderem qual a função, uma das funções desse cariótipo, tem como a gente identificar, só analisando o conjunto de cromossomos, se esse conjunto de cromossomos pertence a um rapaz ou a uma moça, né? Quando nós analisamos esse par de cromossomos sexuais. Se eu tiver 2 cromossomos X, né? Que são esses cromossomos que são iguais, eu me refiro a um cariótipo feminino. Se eu tenho um cromossomo no 23º par, um cromossomo X e um Y, eu me refiro a um cariótipo, eu estou analisando um cariótipo masculino. E como que a gente analisa esses cariótipos? Agrupando esses cromossomos. Aqui nós temos um exemplo de um cromossomo duplicado, tá? Então, quando a célula vai se dividir, ela duplica o cromossomo e ele fica com esse aspecto. E nós temos então aqui os braços inferiores, os braços superiores, né, que vão formar as cromátides. Bem no meio desse cromossomo nós temos uma região de constricção, né, ou de apertamento, né, que forma como se fosse uma cinturinha mesmo no cromossomo, que nós chamamos de centrômero. E esse centrômero, ele é muito importante para o cromossomo, porque ele serve como um critério de classificação e também ele é muito importante durante o processo de divisão celular, porque é nesse cromossomo, né, numa região aqui, ó, associada a esse cromossomo que nós chamamos de cinetócoro, são um conjunto de proteínas, que as fibras de fuso vão se agarrar a esse cromossomo e dividir esse cromossomo ao meio para realizar o processo de divisão celular, tá? Então, a presença desse centrômero serve como um critério de classificação. Quando eu tenho um cromossomo com o centrômero localizado bem na sua porção mediana, nós chamamos esse cromossomo de metacêntrico. Se esse centrômero ele está um pouco acima do meio, ele é denominado de submetacêntrico. Se ele está bem mais na porção da extremidade, quase lá na pontinha do cromossomo, né, com essas cromátides inferiores bem maiores, nós o classificamos como acrocêntrico. E quando esse cromossomo ele só possui basicamente as cromátides inferiores, ele é chamado de telocêntrico, tá? Então tem essa classificação quanto à posição desse centrômero.
E nós podemos ter mutações numéricas e mutações estruturais, tá? As mutações numéricas vão levar em consideração a alteração do número de bases, por exemplo, ou do tamanho ou do arranjo dessas bases nitrogenadas nesse DNA. Só lembrando que o nosso cromossomo é o nosso DNA, só que condensado. Já as mutações estruturais são aquelas que alteram o cromossomo, tá? Que tiram esse cromossomo, ele perde uma parte, por exemplo, desses braços ou dessas cromátides, ok? Então, quais são as mutações estruturais que nós conhecemos, né? Nós temos de 4 tipos: as deleções, quando há uma falta ou um pedaço de um cromossomo; as duplicações, quando há um cromossomo, um pedaço repetido desse cromossomo; as inversões, quando esse cromossomo ele tem uma porção, um pedaço invertido; e as translocações, quando esses cromossomos eles têm uma porção proveniente de um outro cromossomo, certo? Aqui nós temos alguns exemplos. No caso da deleção, por exemplo, essas deleções, elas removem uma parte do material genético. Isso pode gerar proteínas sem funcionalidade, certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa deleção, que é uma perda desse segmento de DNA. Vamos levar em consideração que nós temos aqui um fragmento de DNA, um pedaço desse DNA, composto por letrinhas A, B, C, D, E, F e G, certo? Então, esse é o meu original, meu DNA original. Quando esse DNA sofre uma mutação do tipo deleção, ele perde um pedaço, no nosso caso aqui, ó, perde esse pedaço referente às letras C e D. Então, fica A, B, E, F e G. Ele perdeu esse fragmento de DNA, certo? Quando a gente fala de duplicação, é o contrário, né? Eu tenho o mesmo fragmento de DNA, A, B, C, D, F, G, certo? Só que quando esse DNA ele vai se duplicar, ele aumenta, ele duplica uma porção dele. No nosso caso, a porção E, F e G, certo? Então fica depois do processo, né, o DNA final, A, B, C, D, E, F, G, E, F, G novamente, certo? Então, há uma porção duplicada desse fragmento de DNA. Nas inversões, é quando ocorrem quebras ou religações dessas porções de DNA, né? E essas religações, elas ocorrem de maneira errada. Por exemplo, se nós temos o nosso fragmento aqui, ó, A, B, C, D, F, G, né? Quando ocorre uma inserção errada dessas letras, então nós vamos ter A, B, E, D, C, F, G, né? Então, as letrinhas, elas não ficam na ordem. Essas letrinhas que eu estou me referindo aqui são as bases nitrogenadas, que são esses fragmentos de DNA. Isso também altera a funcionalidade desse DNA. Por que altera a funcionalidade no caso das proteínas? Porque, só relembrando as últimas aulas, o DNA ele comanda 3 processos. O primeiro é a duplicação dele, né? Uma molécula de DNA se duplica em 2 outras. Uma dessas moléculas vai servir como base ou como molde para formar o RNA, e esse RNA vai servir como molde para a síntese das nossas proteínas. Se o meu DNA ele vem errado, translocado, invertido, duplicado, obviamente a minha proteína, né, que é o resultado final desse processo, também vai sofrer deformações, vai sofrer alterações, tá? No caso da translocação, quando ocorre uma quebra de um pedaço desse DNA, os cromossomos, eles trocam esses pedaços. Então, eu tenho um DNA, um cromossomo, com uma porção de DNA de outro cromossomo, certo? Então, é como se fosse uma recombinação gênica. Mas essas translocações, elas podendo ser, então, recíprocas ou não recíprocas, tá? Quando ocorrem esses tipos de
de mutações podem gerar o que a gente chama de síndrome. Síndromes são as patologias, são as doenças, e aí cada uma dessas síndromes, né, de acordo com o tipo de mutação que ocorre, vai gerar determinadas características, determinados sintomas. Então, nós vamos listar algumas delas aqui. Então, todas essas que a gente vai listar são alterações, síndromes relacionadas a alterações cromossômicas estruturais, tá? Então, um exemplo delas é a síndrome de Patau, né? Ou síndrome do miado do gato. Aqui nós temos as características das crianças, acometem, né, essas crianças. É conhecido como síndrome do miado do gato, porque uma das características é que o choro da criança parece muito com o miado de um gato, tá? Nós temos o cariótipo aqui da síndrome do miado do gato, tá? Então, as crianças que possuem essa síndrome têm um cariótipo 46XX ou XY, se for um rapaz, um menino, 5P, tá? Ou seja, no cromossomo 5 do cariótipo dessas crianças, ó, há uma deleção do braço, de um dos braços do cromossomo, que é aqui, ó, nós temos o cromossomo 4 e o cromossomo 5. Nesse cromossomo 5 aqui, ó, um dos bracinhos desse cromossomo é mais curto, tá? Isso afeta determinados genes ou retira determinados genes que são responsáveis por essas características, pelas características normais, né? E, consequentemente, dão essas características específicas da síndrome do miado do gato, que são deficiências intelectuais, retardo mental, deficiências na formação da musculatura, né? Então, microcefalia, aquela característica de cabeça mais pequena. As crianças, elas não têm uma tonicidade muscular, então elas não conseguem desenvolver o andar, a locomoção, tá? E a principal característica é essa do choro muito parecido com o miado de um gato. Já no caso das mutações numéricas, é quando há o acréscimo, né? Tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos nesse cariótipo. Aí, dependendo do lote cromossômico que essa alteração ocorra, nós temos as diferentes síndromes. Então, nós podemos ter euploidias, mutações do tipo de euploidias e de aneuploidias, tá? Aqui, ó, nós temos um exemplo de euploidias. As euploidias, elas são pouco comuns na espécie humana, porque elas são alterações muito drásticas. Então, geralmente, as crianças, o feto, ele nem chega a atingir o desenvolvimento completo. E quando chegam, né, nas raridades de casos, quando chegam a atingir o desenvolvimento completo, não chega nem a uma sobrevida, né? O neonato não chega nem a uma sobrevida de 5 meses, certo? Então, nesse caso, significa que há alterações nos cromossomos, né, podendo possuir cromossomos triploides, quadriploides, ou seja, com 3, 4 aqui, ó, no cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, a maioria desses cromossomos, em vez de vir um parzinho de cromossomos, vem 3. Então, isso causa deficiências, né, e anomalias muito sérias. Por isso que os abortos espontâneos são muito comuns quando ocorrem as euploidias, tá? Então, só em 20% dos casos, né, a gente consegue identificar. Então, quando essa criança nasce, tem retardos de crescimento sério, retardos e principalmente a letalidade precoce, né? Já as aneuploidias é quando aumenta ou falta um tipo de cromossomo. Aí nós temos exemplos aqui, ó, trissomias de cromossomo 21, do cromossomo 18 e do cromossomo 13. Quais são essas trissomias? Exemplo é a síndrome de Down. A síndrome de Down é caracterizada e é também chamada como trissomia do cromossomo 21. Reparem que todos os lotes cromossômicos, eles são formados por uma duplinha de cromossomos. Mas aqui no cromossomo 21 nós temos 3 cromossomos.
tá? Só lembrando que todas essas síndromes, que há alterações de número de cromossomos aqui, ó, nesses cromossomos autossômicos, né, eles não são relacionados a processos de meiose ou de formação ou características sexuais. Então, só esse cromossomo a mais, no cromossomo 21, o que causa, né? O que gera em relação às modificações em um Down, em uma criança que tem síndrome de Down. Então, pode afetar tanto homens quanto mulheres. Então, todas essas alterações cromossômicas que ocorrem nos lotes autossômicos afetam tanto homens quanto mulheres, né? Porque não estão relacionados às células sexuais. A criança apresenta um cariótipo, em vez de ter 46 cromossomos, ela tem 47, porque tem um cromossomo a mais no cromossomo 21. E tem todas essas características já bem peculiares de um Down, né? Que tem baixa estatura, tem o pescoço alado, uma única linha, né, na região da mãozinha, que não tem essa dobrinha do dedo. Tem uma deficiência cognitiva, né? Tem uma dificuldade na realidade de cognição, né? De aprendizado, que é característica. A língua, ela é bem protraída, tá? Então tem todas essas características dos Down. Outra síndrome é a síndrome de Patau, tá? Nesse caso, há uma alteração no cromossomo 13, há um cromossomo a mais nesse lote cromossômico. Essa síndrome de Patau, também conhecida como trissomia do cromossomo 13, também vai ocorrer em ambos os sexos, porque o cromossomo 13 é autossômico e tem como principais sintomas atrofia do sistema nervoso, surdez, debilidade cardíaca, o palato fendido, né, aquele lábio leporino. E, em geral, ocorre a morte da criança em dias, tá? Então, o aumento de um único cromossomo gera essa quantidade de características. A síndrome de Edwards, que é uma trissomia do cromossomo 18, tá? Então, nesse caso, também afeta ambos os sexos. A criança fica com 47 cromossomos e apresenta retardo mental, deficiência cardíaca, 90% de taxa de mortalidade, né, nos primeiros meses de vida. A síndrome de Turner, então essas síndromes agora aqui, ó, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, todas elas são relacionadas agora aos cromossomos sexuais, XY ou XX. No nosso caso aqui, do exemplo da síndrome de Turner, vem apenas um único X, certo? Há uma perda de um dos cromossomos. E essa perda de cromossomos no cromossomo sexual vai acarretar várias características. Primeiro, como é a perda de um dos cromossomos X, significa que essa síndrome ela afeta apenas, exclusivamente, indivíduos do sexo feminino. Então, só as meninas são acometidas pela síndrome de Turner, tá? Então, apresenta um cariótipo com 45 cromossomos e não com 46, né? Já que perdeu um desses cromossomos sexuais. E tem problemas no desenvolvimento. Então, além do desenvolvimento corporal, estrutural, né? Principalmente no desenvolvimento dos sistemas reprodutivos, tá? No ovário, no útero. Então, a pessoa geralmente é estéril. Não apresenta o corpúsculo de Barr, né? Que é uma estrutura presente em um dos nossos cromossomos X. Apresenta pescoço alado, mamas não desenvolvidas, a genitália infantil. Na realidade, o que acontece nessa síndrome é que a mulher, é como se ela nunca atingisse a maturidade sexual. Ela sempre permanecesse num estágio de desenvolvimento fisiológico infantil, tá? A síndrome de Klinefelter, por sua vez, ela já acomete apenas homens. Então, aqui, ó, nós temos o cromossomo sexual masculino normal é XY,
XY. Nesse caso aqui da síndrome de Klinefelter, vem um X a mais. Então, o rapaz fica com XY nos seus cromossomos sexuais. Isso gera várias características, principalmente características de aumento de aspectos relacionados a essa caracterização feminina mesmo, certo? Então, ocorre apenas nos meninos, né, no sexo masculino. Ele apresenta, então, por esse cromossomo a mais, 47 cromossomos no seu cariótipo e apresenta como sintomas ou características da síndrome a presença do corpúsculo de Barr, tá? Por causa desse cromossomo X a mais, retardo mental leve, uma estatura muito alta, uma desproporcionalidade entre os membros e o tronco, então tem um tronco mais curto, mãos e pernas muito longos, um corpo mais parecido com o corpo feminino, né, com o quadril mais largo, deposição de gordura, deposição de gordura nessas regiões mais características onde as mulheres acumulam, desenvolvimento de seios, tá? E a infertilidade, ok? Então essas são algumas das características dessas síndromes pelo aumento do número de cromossomos, pela diminuição do número de cromossomos ou pela alteração da estrutura desses cromossomos, ok? Então a gente conclui a nossa aula aqui. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!